Padre Zé Fernando, estamos na manhã do dia 31 de maio. O que foi o 31 de maio de 1949? Muito bom dia a todos. Aqui para o Nordeste, nós estamos num dia de inverno. Inverno é chuva, temperaturas bastante amenas para... Estou tomando um chimarrãozinho aqui para poder me acompanhar nesse momento aqui junto com vocês. É uma alegria nesse dia falar sobre isso. Existe um acontecimento no dia 31 de maio, ou existiu, 31 de maio de 1949. No dia 20 de maio, bom a gente lembrar, de 49, o Padre Kentenich estava em Santiago do Chile e esteve presente na bênção do santuário. 31 de maio era domingo de Pentecostes e ele teve um momento no santuário já inaugurado, dias antes, e era o momento que as irmãs iam entregar a coroa para a Mãe Rainha, que de fato foi ele quem coroou. Essa é a coroa que foi roubada o ano passado nas crises, naquele tempo de crise no Chile, entraram e roubaram essa coroa, que hoje, justamente, vai ser novamente entregue uma nova coroa para a Mãe Rainha. Muito bem. Eles vão ao santuário. Antes de coroar, o Padre Kentenich coloca em cima do altar do santuário a primeira parte de uma carta que ele escreveu em resposta a um relatório que alguém encarregado pelo episcopado alemão tinha feito uma visitação a Schoenstatt, ao lugar Schoenstatt, às comunidades, a tudo que existia ali, conversado com muita gente. Na igreja, quando a gente fala visitação, não é uma visita como, fulano veio me visitar. Não, visitação tem um caráter de olhar como as coisas acontecem ali. Analisar aquilo, porque houve algum tipo de reclamação, para ver, então, e constatar. A reclamação procede ou não procede? Então, ele recebe esse relatório, lê o relatório, ele recebeu o relatório quando estava nas suas viagens pela América Latina. Lê esse relatório e resolve responder ao relatório. E a resposta, então, era, por assim dizer, a esse bispo, mas a todo o episcopado alemão. Ele coloca nas mãos da mãe por encarregar a ela, não é verdade? O grande momento que acontecia aquilo, porque com a resposta que ele dava, ele estava dando a conhecer muita coisa de Schoenstatt. Esse é o fato histórico. Então, o momento, o dia em que ele coloca em cima do altar antes de enviar para o correio. E ele sabia que ao enviar para o correio, porque ele faz críticas à igreja atual, na Alemanha, na Europa, daquela época, ele sabia que poderia ter consequências sérias. E de fato nós sabemos que teve. Como o fato dele ter sido separado da sua obra 2 anos mais tarde, 3 anos mais tarde, 2 anos e meio, e ter sido enviado para o exílio, onde ele permaneceu 14 anos pela própria igreja, até ser reabilitado. Esse é o fato histórico. Padre, e o que representa o 31 de maio para Schoenstatt? Muito bem. Nós falamos hoje, 31 de maio de 49, nós chamamos esse dia do terceiro marco histórico. Isso, porém, quando a gente fala de marco histórico, não estava pensado pelo Padre Kentenich ali quando acontecia, ele falou, então agora vamos dar início ao terceiro marco histórico. Aliás, com os outros marcos históricos, também não. Isso é o fruto de uma reflexão posterior. Aliás, isso aqui é interessante do ponto de vista de como surgiram as coisas, os elementos de espiritualidade, o desenvolvimento em Schoenstatt. Em primeiro lugar é vida, aliás, muito coerente, muito consonante com, no fundo, a fé cristã. Primeiro é vida, a manifestação de Deus. Depois vem a reflexão. O Padre Kentenich é um mestre disso aí, não é? Processo de vida e reflexão, e a partir da reflexão, investir novamente no processo de vida. Então, o primeiro marco histórico é o 18 de outubro
A aliança, conhecemos a fundação, não é, do movimento, 18 de outubro, Aliança de Amor. O fato histórico nós conhecemos. O que ficou posteriormente conhecido como segundo marco histórico é o 20 de janeiro de 1942, quando ele toma a decisão de ir para o campo de concentração, tendo a possibilidade, se declarasse que tinha o pulmão não muito saudável, que era verdade de fato, o pulmão dele era... Por isso ele não foi ser missionário na África, o padre Kentenich, o pai fundador, como nós dizemos, ele ia ser missionário na África, por isso ele quis ser palotino. E na verdade esse sonho não pôde ser realizado por causa da sua saúde debilitada. Então, esse momento posteriormente ficou como segundo marco histórico. O terceiro marco histórico, o primeiro é, por assim dizer, é como se fosse uma semente que brota, a aliança de amor. A partir daí se construiu. O segundo, basicamente esse marco histórico retrata ele oferecendo-se para que a família possa ser livre. Então assim, ele se coloca à disposição de Deus para o sofrimento. Nesse sentido, o segundo marco histórico é o que a gente pode dizer aonde o Padre Kentenich mais se assemelha a Cristo, não é? Porque se coloca para fazer a vontade do Pai e confia na vontade de Deus, que Deus o vai salvar. Porque ele quer a família sua, a família de Schoenstatt, livre para tomar a mesma atitude. O terceiro, que ficou conhecido posteriormente como terceiro marco histórico, é o momento em que ele, no fundo, dá a conhecer na igreja o que é realmente Schoenstatt. Especificamente o que ele chama a missão de Maria. Que em algum momento na história de vida dele, ele vai falar a minha missão é a missão de Maria, e às vezes ele vai falar a missão de Schoenstatt é a missão de Maria. Então, é como o momento em que, por isso marco histórico, em que Schoenstatt sai, o movimento de Schoenstatt sai de um círculo somente dos que a ele pertence e se coloca publicamente na igreja, inclusive para ser analisado, para ser interrogado, para ser julgado, entre aspas. Padre, nós estamos em 2020, isso foi em 1949. O que o senhor acha assim, que isso pode significar para nós hoje em dia, esse terceiro marco histórico? Muito boa pergunta, Padre Vitor. Quem a fez foi o pessoal aí da comunicação. Muito boa pergunta. Porque, no fundo, fala da atualidade, não é? Quer dizer, assim como na história cristã, não é? Aliás, cada missa, por exemplo, nós fazemos memória e, ao mesmo tempo, atualizamos o mistério da salvação. Isso acontece em cada missa, mas isso é a vida do cristão, né? A nossa vida como cristão vai fazendo memória do Cristo, cada vez que eu assumo a cruz, cada vez que eu, com Deus, vivo um passo de vitória, eu estou atualizando a fé, o mistério da salvação. Assim também na nossa história de Schoenstatt. O padre Kentenich vai falar sempre de novo, ele ia repetir uma frase assim: vamos aprender da história, voltemos para a escola da história da família, porque aí nós podemos aprender o que Deus quis, o que Deus quer de nós. E essa pergunta é interessante porque ela ela nos ajuda a tocar no ponto em questão, ou seja, no conteúdo dessa carta. Dito muito resumidamente, imaginem vocês, o relatório tinha tantas páginas. A carta que o padre Kentenich escreveu tinha 289 páginas. Uma carta de 289 páginas. Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus do céu, esse homem era intenso, não é? Esse homem, desculpe, padre Kentenich, não é? Era intenso, porque... E aí a gente percebe a urgência do que estava por trás disso aí. Na verdade, o visitador coloca uma coisa mais ou menos assim: olha, de tudo que eu observei, do ponto de vista dos dogmas da igreja, tudo em ordem com Schoenstatt. Do ponto de vista do jeito que eles, estou dizendo com as minhas palavras, do jeito que eles fazem algumas coisas, aí eu tenho meus reparos.
O padre Kentenich lê isso e, no fundo, dizendo com as minhas palavras também, me desculpem aí se muito, não é? No fundo, ele diz assim, na verdade, isso que ele está dizendo, essas coisas práticas meio sem importância, ele percebe, ele fala assim, não, esse cara, quer dizer, esse visitador, não entendeu nada, não entendeu que disso se trata para nós. Não se trata, nós não estamos aqui no nível de discutir a teologia, os dogmas, não. A nossa contribuição, e isso tem a ver com a missão de Maria, é justamente no pedagógico psicológico, que eu tocava nesse assunto na live que a gente fez agora essa semana, falando do dogma e de Maria como modelo. Então, o padre Kentenich vai dizer assim, que ele detecta justamente por causa dessa não compreensão, dessa observação que parecia ser uma observação à parte quase, uma observação secundária do relatório. Ele fala assim, na verdade, o senhor que observou isso não entendeu nada, porque justo isso que o senhor chama de secundário é o que interessa para nós. Então aí ele faz uma crítica à sociedade e à igreja da sua época. Ele diz assim, me parece que está infiltrado no modo de pensar, no modo de viver e, em última análise, também no modo de amar da igreja atual, o que ele chama de mecanicismo, que basicamente, e ele faz uma análise histórica disso aí, aonde na história já vinha esse mecanicismo, que se infiltrou na igreja e etc. Um mecanicismo que separa a realidade natural da sobrenatural. Vou dar alguns exemplos para vocês. Bíblia sim, igreja não. Na verdade, todo o contexto com Martinho Lutero, né? Igreja sim, fé sim, Bíblia sim, igreja não, Papa não. Essas dicotomias, se pudesse dizer assim, essas separações, ele fala, isso perpassou, que no fundo tem sua última raiz do pecado original, de fato. A separação, a desarmonia que houve aí. Mas que isso foi entrando de tal forma que hoje, e a crítica que ele faz, e por isso, numa época, é bom a gente pensar, numa época em que levantaram uma crítica, se comparado com hoje, não é? O jeito que Papa Francisco é criticado nas redes sociais, não é? Aqui, eu gosto muito de uma palavra que se diz aqui no Oeste, um atrevimento, né? Eu considero um atrevimento, beirando a falta de respeito. Coisas que a gente vê do jeito que se fala, até de cardeais mesmo. Me parece falta de respeito, entende? Pois é, o padre Kentenich, na sua época, se hoje parece falta, mas todo mundo faz, né? Na sua época, não. De forma alguma. Então ele coloca, como assim dizer, o dedo na chaga e diz, aqui há um problema. E nós cremos que Maria, a pessoa de Maria e a pedagogia, a psicologia que está por trás desse cultivo de um vínculo a Maria, pode curar esse mal. Então, se pudesse resumir, eu diria assim, ele aponta um bacilo, não é? Um vírus para atualizar, e ele propõe um remédio. Não é? O bacillus ele chama de mecanicismo. O remédio ele chama a pessoa de Maria. Maria é capaz, por sua pessoa, que é Imaculada Conceição, não é? Aquela que é harmônica em todo o seu ser, previamente redimida. Não é? Quem entra em contato com Maria, entra em contato com isso que ele chama esse mundo orgânico, que seria o contrário de mecanicista. Orgânico é harmônico, onde natureza e graça estão unidas. E aí ele aponta, dentro desse contexto, dois vínculos. Que ele fala, através deles, não é? Nós podemos restaurar
Nós podemos contribuir para que todo o organismo, tudo assim, a união de Deus e mundo, de homem e Deus, tudo pode ser restaurado. Ele considera 2 vínculos. O primeiro é o vínculo a Maria, que é algo absolutamente saudável, ele diz, não é? Isso é Maria, a balança do mundo, etc. E o segundo vínculo, ele fala o vínculo à pessoa do Pai. Por isso que, dentro do contexto da espiritualidade de Schoenstatt, a filialidade é um elemento central da espiritualidade. Maria como filha, reconhecer a Deus como Pai e cultivar esse vínculo. Diante de Deus somos todos filhos e filhas. Mas o interessante que ele diz, e isso eu gostaria de... Desculpem que aí talvez é a pergunta mais longa, o Padre Vitor está aqui e ele ficou de dar um toque para mim no tempo, mas ele não fez isso até agora. Mas, Padre Vitor, me ajuda no tempo, para eu não me alongar. Estamos em 16 minutos, Padre. Ótimo, isso tem que ser mais rápido. Meus irmãos e minhas irmãs, o interessante desse contexto é que ele diz que quanto mais, ele diz assim, no fundo, os vínculos, e por isso a pessoa de Maria, os vínculos humanos, em nível natural humano, eles querem nos conduzir a Deus. Então ele diz assim, eu vou dar um exemplo de uma criança em casa, né? Deus, basicamente ele diz, Deus transfere das suas próprias qualidades ao pai e à mãe de uma criança. E nasce essa criança. Então Deus transfere a fortaleza, o amor, a bondade. Essa criança está experimentando isso na sua vida. Ela experimenta concretamente o que é bondade, o que é amor, o que é fortaleza, o que é amparo. Ela experimenta com o seu pai e com a sua mãe. E às vezes, muito especificamente, do pai certas coisas, da mãe certas coisas. O Padre Kentenich fala assim, num organismo sadio de vínculos, isso que eu experimento em nível natural vai me conduzir a Deus. Por isso que a nossa espiritualidade no movimento de Schoenstatt é uma espiritualidade, eu diria, amiga do humano. Não sei se posso chamar assim. Amiga do humano. Nós não vemos o humano como negativo, como mal. Não, pelo contrário, porque o humano é caminho para Deus. E nesse sentido, então, aquele vínculo é expressão, garantia e caminho para o vínculo a Deus. Então, essa bondade do pai, esse amor de mãe, essa fortaleza de um pai, o amparo de uma vovó, no fundo, está levando essa criatura a Deus. Então, Schoenstatt quer contribuir aí, através da sua espiritualidade. Tudo isso, de forma teológica também argumentada, o Padre Kentenich coloca nessa resposta. Mas, claro, ele cutuca a onça com a vara curta, porque ele aponta que o bacilo, que o problema está infiltrado dentro da igreja. Isso é o que ele afirma. Pela forma de pensar e tudo que ele vê. Então, o vínculo com os dias de hoje, eu creio que o bacilo está aí. Nós vivemos essa dicotomia entre Deus e mundo. Não é? Quantas coisas nós não vemos por aí que aponta assim, o mundo é mau, a coisa... Pois é. Ainda que hoje em dia também, sobretudo através dos movimentos ecologistas e etc., que eu acho muito interessante, não é? Se volta a falar numa linguagem holística, que tudo está conectado e que nós precisamos insistir nisso, a importância, a própria situação com o coronavírus que tem apontado para isso, não é? A natureza parece que está se comportando diferente. Por quê? Porque os gases diminuíram, não é? Os gases nocivos através de menos voos, disso, daquilo, e anda chamando a atenção. Tudo está conectado, não é? Isso tem uma ligação, mas
total com aquilo que o Padre Kentenich, há 70 anos atrás, apontou, não é? Que isso não é só uma coisa da natureza, isso é uma coisa também do ser humano. Mais ou menos isso. Desculpem aí, me alonguei um pouco. Padre, da nossa parte, como família de Shansta, o que fazer para manter vivo esse espírito, essa missão, né? O espírito dessa missão do 31 de maio? Eu creio, Vitor, o primeiro, tá? Primeiro, buscar conhecer mais. Né? Eu acho que o 31 de maio, no contexto do Brasil, também porque historicamente, eu sou ainda de um tempo em que, eu estou hoje com 61 anos, eu fui fazer uma escola de líderes em Viña del Mar, no Chile, quando eu tinha 21 anos, e voltei inflamado por essa missão, a missão do 31 de maio, e etc. E cheguei aqui no Brasil, e no Brasil eu terminei escutando, 31 de maio é coisa dos chilenos, e o Tabor é coisa do Brasil, né? Não, essa é hoje em dia, graças a Deus, não se fala mais assim, não é? Não, isso não corresponde, não é? Outra coisa é a chamada assistência trinitária, que o Padre Kentenich, para as irmãs, para o Instituto das Irmãs de Maria em cada país, ele deixou uma pessoa da Santíssima Trindade como o contexto do ideal. Aqui foi o Filho, o Tabor, o Cristo, na Argentina o Pai e no Chile o Espírito Santo. Isso é um contexto muito determinado da comunidade das Irmãs de Maria, que depois se falou também de assistência trinitária como um todo, do movimento, etc. Mas claramente o marco histórico é para a família no mundo inteiro. E aí, aquilo que ontem, algo que apareceu muito na adoração da noite preparada pela Liga de Famílias aqui do nosso santuário, da nossa família de Schoenstatt de Olinda, em que em algum momento nessa reflexão o pai fundador fala assim: o velho continente está doente, precisa haver um refluxo de sangue novo do novo continente, porque ele detectava que o chamado novo continente, a América Latina, tinha de forma muito natural isso que ele chamava o orgânico. Não é assim também que os europeus são os péssimos, os mecanicistas, e nós somos os orgânicos. Também não é assim. Aqui existe mecanicismo também, né? Assim como lá existe o orgânico também. Mas ele dizia como uma disposição para o divino de uma forma tão natural que ele encontrou, porque justamente ele, em consequência da guerra e tudo mais, ele tinha visto esse continente quase ser destruído. E ele faz as suas viagens e percebe aqui uma forma de ser, de viver a fé, de viver o vínculo a Deus, de viver também o vínculo entre as pessoas, que ele fala: opa, aqui tem algo que aquele continente precisa. E por isso ele fala que o fluxo do sangue, o sangue da nova vida, do novo Schoenstatt, tem que ir para o velho Schoenstatt, entre aspas, e que essa missão de Mãe Rainha não está reservada a um país. Essa é uma experiência que vem sobretudo do campo de concentração. Ele conviveu com muitas nações no campo de concentração. Não estavam só alemães presos, eslavos, gente de diferentes países da Europa e diferentes culturas. A cultura eslava é muito diferente da cultura anglo-saxônica, por exemplo, né? Tudo isso ele teve oportunidade de conviver. E ele percebe que a pessoa de Maria tem uma importância para todos. E ele diz: opa, eu não posso imaginar que no fundo a missão de Maria está reservada a um povo. Na verdade, e aí é que ele vem para o nosso continente e ele fala capital de graças. Isso já era quando ele estava indo para o exílio. Ou seja, o resultado da visitação foi... O resultado dessa carta foi que encontraram ele atrevido nas suas, vamos dizer, na minha linguagem agora, né, um atrevimento, tudo que ele disse, e ele é então mandado ao exílio para os Estados Unidos. Antes do exílio ele passa no Chile, aí tem uma famosa
E ele fala, eu vim em busca de aliados, não é? Para a missão. Aí ele já está no contexto da missão. E ele com o chapéu, ele usava um chapéu, não é? Com o chapéu, no aeroporto, é interessante nós sabermos quem aqui no Brasil conheceu o Padre Inácio. O Padre Inácio estava nesse momento, em que ele passa o chapéu a jovens, irmãs, padres, quem estava ali, e fala, capital de graças, capital de graças. Ele precisa, a missão precisa de capital de graças. Por isso, essa pergunta, Vitor, como manter, parece uma coisa assim quase, Padre Vitor, desculpe, parece uma coisa quase simplória, não sei como dizer, né? Assim, como manter viva pelo vínculo a Maria e pelo capital de graças, em última análise. Porque o vínculo a Maria é que sara, ela é a mulher orgânica, ela é a mulher integrada, e por isso ela é capaz de sarar em nós o mecanicismo. Não é? Ela é meio para isso, ela é meio para Deus, meio para Cristo, não é? Por isso que o vínculo a Maria, em última análise, por causa dessa vivência, capital de graças, ele pedindo, não é? Em última análise, assim a gente vive, no fundo, se conscientiza de que nós temos uma missão e temos uma missão para a igreja, não é? E uma missão original, genial, eu diria, não é? Recebida por Deus. Parece que não tem mais perguntas, né, Vitor? Muito obrigado, a gente agradece aí, em nome da família de Xanxta aqui do Santuário Tabor da Nova Evangelização, de Olinda e Recife. Nós agradecemos pela reflexão, foi muito bom, Padre, nesse dia 31, poder saber um pouco mais, né, e escutar também a reflexão do Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, quero só dizer como testemunho, né, que foi isso que me atraiu a Xanxta, né? No meu tempo de juventude, eu estava muito próximo de alguém dos focolares, um outro movimento de igreja, e tinha sido convidado já para entrar nos focolares. Aí me atraía tudo que significa o amor, a unidade, que é um grande valor para eles, não é? E nesse momento eu conheço o movimento de Xanxta, pouco a pouco eu vou, até que eu fui ao Chile, aquilo que eu contei, não é? Estou completando agora 1980, 40 anos desse famoso, para mim, não é? Famoso acampamento de universitários, onde eu escutei pela primeira vez tudo isso. E vi também no testemunho de vida daqueles jovens, gente absolutamente natural e ao mesmo tempo profundamente religiosa, quer dizer, a união do natural e sobrenatural. Então, isso aí foi o que me cativou. Eu fiquei em Xanxta, vamos dizer assim, por causa da missão do 31 de maio. E nesse sentido, eu acredito nisso. Quanto mais humano, mais divino. Quanto mais divino, mais humano. Muito obrigado. Obrigado, Padre. O senhor podia dar a bênção? Neste dia 31 de maio, então, que a gente recorda esse fato histórico, esse marco, o terceiro marco da família, num dia que também nós vamos renovar com a família de Xanxta no Chile, a coroação da mãe, assim como o Padre Quentin fez naquele então, que nos abençoe. A rainha da missão, por intercessão da rainha da missão, nos abençoe. O Deus que é amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de acionar o sininho para receber diariamente os nossos vídeos.